Pessoal, eu sou a Leia Machado, Personal Organizer, e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre organização. O que é a organização? Quais são os benefícios que ela pode me trazer? Tem muita gente por aí falando que a organização é uma coisa chata, trabalhosa, metódica, que não tem necessidade, que não vale a pena, que não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, só leva muito tempo para que seja feito. Mas será que isso é verdade? Primeiro vamos entender então o que é a organização. Organizar é você colocar tudo no seu devido lugar. É você encontrar uma casinha para cada coisa que você tem. Cada objeto tem que ter um lugar fixo, porque aí fica mais fácil, depois do uso, você voltar com ele para o lugar. Se ele não tem um lugar fixo, qualquer lugar que você colocar vai estar ok. Mas é aí que você se engana, não está ok. Aí que começa a acumular bagunça. Por isso é importante organizar. Cada coisa tem que ter a sua casinha. Esse é o primeiro ponto. Mas quais são os benefícios que a organização pode me trazer? Nossa, são inúmeros. Eu poderia passar um dia inteiro falando quais são os benefícios da organização. Mas eu separei alguns para falar para vocês que são os mais importantes talvez e que já vai dar uma boa ideia de que vale a pena ser uma pessoa organizada. Mas antes de eu falar sobre os benefícios, vamos entender. A organização é um evento único, ou seja, você só precisa fazer uma única vez. Vou te dar um exemplo. Você vai organizar o seu guarda-roupas. Você só vai precisar fazer isso uma única vez. Você não precisa toda semana tirar as roupas, dobrar, colocar no lugar certo. Você só vai encontrar um lugar certo para elas uma única vez. Durante os dias, no dia a dia, a única coisa que você precisa fazer é voltar com aquelas roupas que você usou para o lugar correto. Então a organização é feita uma vez. O que você faz depois é somente uma manutenção. E você vai notar que a manutenção não leva quase tempo nenhum do seu dia. São poucas coisas que ficam fora do lugar no decorrer do dia. Então a dica é que você faça uma ronda diária na sua casa, olhando tudo que está fora do lugar, recolhendo e devolvendo para os devidos lugares. Isso vai fazer com que todos os dias a sua casa esteja organizada. É comum ter uma coisa ou outra fora do lugar, porque a casa tem vida. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno. É normal ficar brinquedo espalhado pelo chão enquanto ele está brincando. Mas quando chega no final do dia, ou quando ele acabou a brincadeira, eu simplesmente recolho tudo, coloco no cesto, coloco nas prateleiras que eu designei para colocar os brinquedos e está tudo organizado. Então, a organização não é uma coisa estática, parada. Lógico que vai ter mudanças, você vai mexer em coisas, as coisas vão sair do lugar, mas é muito simples no final do dia você voltar com as coisas para o lugar, porque você vai saber o lugar exato onde elas têm que ficar. E todas as pessoas da sua família também vão saber. Tudo vai ter o seu lugarzinho, então vai ficar muito mais fácil para todo mundo. É claro que no momento que você resolver organizar toda a sua casa, você vai ter um trabalho, você vai demorar alguns dias para conseguir concluir esse trabalho. Muita gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então, a dica é que comece por um ambiente específico e que só mude de ambiente quando você realmente tiver concluído aquele lugar. E mesmo que você não consiga fazer um ambiente inteiro no único dia, faça uma gaveta, uma prateleira, uma parte do armário, enfim. Pegue pequenas partezinhas que vão ser as suas metas diárias para que você consiga finalizar o todo. Mas é importante que você tenha metas. Deixa destinado 15 minutos, 30 minutos, 1 hora do seu dia para que você faça essa organização e faça todos os dias até você conseguir finalizar. E coloque também um prazo para você terminar a organização, porque a gente tem o hábito de procrastinar, a gente gosta muito de deixar as coisas para depois. Então vai acabar que você vai começar a fazer um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e aí você vai acabar desanimando, vai deixando para lá e quando você vai ver, a sua casa continua na bagunça. Então é importante estabelecer metas, estabelecer um tempo que você vai dedicar para isso todos os dias e estabelecer também o prazo final para que você termine essa organização. Como eu sou especialista em organização residencial, geralmente eu falo de dicas relacionadas à casa, mas é lógico que tudo que você aplica em casa você pode aplicar em várias coisas da sua vida. Por exemplo, no seu trabalho, na sua bolsa, a sua agenda, o seu celular, seu notebook, as suas contas, suas finanças, tudo, sua caixa de e-mails, tudo requer organização. E o conceito geral vale para tudo, para todo tipo de organização.
não só organização residencial. Por exemplo, a sua caixa de e-mails, será que está organizada? Se você precisar de algum e-mail importante, será que você consegue encontrar? Você separa em pastinhas, você coloca as coisas de uma maneira lógica para que você encontre? Você faz uma limpeza de vez em quando para não ficar aquele monte de e-mail lá jogado? Outra coisa, seu escritório, como está a sua mesa? Será que está tudo no lugar? Será que quando você precisa de algum item de escritório, de algum documento, você consegue encontrar facilmente? Será que você está sendo produtivo do jeito que você está organizando as suas coisas? E a sua rotina? E o seu dia a dia? Será que está sendo organizado da melhor forma? Será que você está conseguindo ter tempo de fazer as suas obrigações profissionais, as suas obrigações domésticas? Você está tendo tempo de cuidar da sua saúde, da sua família? Você está tendo tempo de descansar, de tirar um lazer? Tudo isso requer organização. Tudo na nossa vida requer organização para que a gente tenha sucesso, para que a gente consiga fazer todas as coisas, para que a gente não queira um dia com mais de 24 horas para conseguir dar conta de fazer tudo. Então, eu falo muito de organização residencial, mas o conceito da organização e os benefícios que eu vou falar agora, eles estão presentes em tudo que a gente aplicar a organização. Então, agora vamos falar de alguns benefícios. Como eu falei no início, são inúmeros, mas eu separei aqui 7 benefícios principais para mostrar para vocês quanta coisa boa a gente consegue se tornando uma pessoa organizada. Vamos ao primeiro benefício: economia de tempo. Nosso tempo é muito importante hoje em dia, então economizar tempo já é um benefício mais do que suficiente para se tornar uma pessoa organizada. Então vamos a alguns exemplos. Quando você sai de casa, você tem que ficar procurando onde está a chave, onde está a carteira. Às vezes você acaba perdendo o horário do seu compromisso por conta disso. Ou então você vai se arrumar, você quer usar certa roupa que você já pensou no seu look e na hora de colocar, cadê a roupa? Tem que ficar vasculhando no guarda-roupa, você não sabe onde colocou. Enfim, os seus acessórios, maquiagem, enfim, tudo estando organizado, na hora de se arrumar, na hora de sair, você gasta muito menos tempo. Outra coisa é na hora de você fazer uma limpeza na sua casa. É muito mais fácil você limpar uma casa que não tem aquele monte de coisas espalhadas. Você simplesmente precisa limpar as coisas, as superfícies, os móveis, o chão, enfim. Se tem aquele monte de coisa espalhada, você primeiro tem que recolher tudo, arrumar onde você vai colocar tudo aquilo, para depois começar a limpeza propriamente dita. Então pensa no tempão que você já perdeu aí. Outro ponto é economia de dinheiro. Produtos que estão na despensa que acabam passando da validade. Se você é uma pessoa organizada, isso não vai mais acontecer. Quando você chega com as compras do supermercado, você vai organizar de forma que os produtos mais antigos você deixe na frente para que eles sejam consumidos e os mais recentes você deixa para consumir depois. Você vai parar de comprar coisas sem saber que você tem. Por exemplo, você precisa de uma pilha para usar em algum controle remoto, em alguma coisa. Você procura, vasculha em todas as gavetas e não encontra. Você sai, compra um pacotinho de pilhas. Depois de alguns dias, quando você está procurando uma outra coisa, você nota que tem 2, 3 pacotinhos de pilha escondidos no fundo de uma gaveta qualquer. Então você vai deixar de gastar dinheiro com coisas desnecessárias, porque você vai ter tudo organizado, você vai saber onde é que estão as coisas. Você não vai precisar ficar comprando coisa desnecessária. O mesmo pode acontecer com o nosso guarda-roupa. Às vezes a gente acha que não tem roupa, que está precisando comprar alguma coisa, sai, faz uma super compra. Quando você tira um dia para organizar o seu guarda-roupa, você percebe que você tem um monte de roupa daquele tipo que você comprou. Um monte de camiseta, um monte de short, enfim. Que você não tinha necessidade de comprar aquele tipo de produto. Só que, como você tinha tudo bagunçado, tinha coisas que você nem lembrava que tinha comprado. E tem gente que deixa a roupa guardada no guarda-roupa, até com etiqueta, que nunca usou. Só que esquece da peça, porque jogou lá em algum canto e depois simplesmente esqueceu. Porque o que não é visto não é lembrado. Então a organização faz com que tudo fique visível, para que você consiga usar melhor tudo que você tem. No guarda-roupa, na despensa, em todas as partes da sua casa. É importante que a gente use, porque se aquilo não tem utilidade, não faz sentido que a gente fique guardando. Então fica a dica também do desapego. Terceiro ponto: mais concentração. A organização traz sim concentração, e isso é comprovado cientificamente. É comprovado que as pessoas que estão num ambiente organizado, tranquilo, elas têm muito mais poder de concentração.
A bagunça, ela serve como uma distração. Então, se você está trabalhando, agora que está todo mundo em home office, por exemplo, com aquela pilha de roupa para passar num canto, aquele monte de brinquedo espalhado no outro, papel para tudo que é lado, que você não guardou numa pastinha, tudo isso gera distração. Isso faz com que você não consiga se concentrar naquilo que você realmente está fazendo. Então, a organização é muito importante nesse sentido. E, aliado com esse item da concentração, a organização traz mais produtividade. Porque se você está mais concentrado, você produz mais e melhor. E se você tem tudo organizado, você consegue encontrar as coisas mais facilmente. Então você não vai ficar perdendo tempo procurando coisas, procurando ferramentas para você fazer aquela atividade que você está fazendo. Você consegue até perceber que um benefício está interligado com o outro, né? Por exemplo, se você tem mais concentração, você vai ter automaticamente mais produtividade. Se você demora menos tempo para encontrar alguma coisa, você vai ter mais produtividade. Então tá tudo meio que interligado. E agora eu vou falar do quinto benefício, que é ter mais tempo livre, que está também ligado com esses outros benefícios que eu falei antes. Então, se você tem mais produtividade, você acaba conseguindo fazer muito melhor o seu trabalho em menos tempo. Então, você vai conseguir fazer com que sobre um tempo para você se dedicar a você mesmo, a um hobby, a sua família, a ler um livro, a fazer um exercício. Enfim, você vai ter tempo para fazer o que você quiser. Você não vai ser escravo do seu trabalho. É importante que a gente se dedique ao nosso trabalho, é importante que a gente cumpra as nossas obrigações, mas é tão importante quanto isso a gente ter um tempo livre. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente. É importante que a gente tenha essas pausas, até mesmo porque uma pessoa mais relaxada, mais tranquila, ela se torna também mais produtiva. Então você acaba desempenhando as suas obrigações muito melhor quando você tem esse período de tempo, essas pausas, para você cuidar de você mesmo. E agora eu vou falar do sexto benefício, que é ter mais saúde, que também está ligado aos benefícios anteriores. Se você tem mais tempo livre, com certeza você vai cuidar melhor da sua saúde. Só o fato de você não se estressar, olhando todo dia aquela bagunça, de não saber o que fazer, de ficar desesperadamente procurando alguma coisa super perdida dentro da sua casa, você vai ter mais saúde porque você vai ter uma casa mais tranquila, mais organizada. Sua casa precisa ser um lugar de paz, que você se reconecte consigo mesmo, que você recarregue as suas energias e não um lugar que te estresse. Então, você tendo esse ambiente organizado, você vai conseguir ter mais tranquilidade e isso afeta diretamente a sua saúde. Assim como o tempo livre, né, que você vai ter para você fazer um exercício, para você cuidar da sua alimentação, enfim, a sua saúde vai ser impactada com a organização. E por fim, o sétimo benefício da organização é ter mais felicidade. Simples assim. Não é possível que uma pessoa que tenha os 6 benefícios anteriores não seja uma pessoa mais feliz. Se você tem mais tempo para fazer as coisas que você gosta, se você tem uma saúde boa, se você consegue curtir a sua família, seus amigos, enfim, se você tem um dinheiro ali sobrando, um pouquinho a mais para você fazer alguma coisa que você gosta, tudo isso, que são os benefícios que a gente falou anteriormente, tudo isso vai te trazer felicidade. Isso porque eu tô falando mais dos benefícios relacionados à organização da casa. Mas como eu disse antes, tudo que envolve organização traz esses benefícios pra gente. Então imagina, se você tem uma vida financeira organizada, você consegue se programar para fazer uma viagem que você sonha, você consegue ter experiências legais, porque você vai ter esse controle financeiro, você vai poder pagar as suas contas, cumprir as suas obrigações e também ter esse pouquinho de dinheiro a mais para você curtir ou para garantir o seu futuro, para você investir em alguma coisa que você quer, um negócio, um imóvel, o que quer que seja. Se você tem uma agenda organizada, por exemplo, você vai ser uma pessoa mais feliz, porque você vai conseguir cumprir as suas obrigações tranquilamente, sem se desesperar, porque às vezes a gente fica correndo atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo e no final das contas a gente não concluiu nada. Então a organização da agenda também traz felicidade e traz todos aqueles outros benefícios que eu falei anteriormente. Então, assim, a organização ela tem que estar presente em tudo na nossa vida, mas de uma forma leve. Ela tem que vir para nos trazer valor, para agregar valor. Ela tem que vir para trazer praticidade, para ajudar o nosso dia a dia e não para atrapalhar. Então, se tem alguma coisa de organização que só está atrapalhando, que só está dificultando a sua vida, isso não serve para você. Então, é uma coisa muito pessoal.
A gente tem que se organizar da forma que atenda às nossas necessidades. Então, a forma como eu me organizo não necessariamente vai ser a forma que é melhor para você se organizar, mas é importante que tenha uma certa organização, independente da forma, que tenha as suas peculiaridades, mas no geral o conceito da organização não muda. E esse conceito é o que vai transformar as nossas vidas. Então, aquela frase que eu falei no início, que tem muita gente que acha que a organização dá trabalho, que é uma coisa chata, cansativa, acredito que quem assistiu o vídeo até agora, até o final, viu que a organização traz sim muitos benefícios e não é nada chato. Às vezes a gente acha que ficar cumprindo uma rotina, ficar seguindo certas coisas é chato, é trabalhoso, mas não. Isso faz com que a gente seja mais produtivo, que a gente consiga se organizar melhor para curtir tudo que a vida nos oferece. Então é isso. Acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.